Muito bem, estamos de volta e hoje damos continuidade às sabatinas com os candidatos à presidência da OAB, subseção Santo André, que terminam hoje. Olha, vale lembrar que os candidatos de São Caetano tiveram suas sabatinas encerradas hoje. E segunda-feira será o último dia das sabatinas de São Bernardo do Campo. E o programa Aguardiã. Isso vai acontecer lá no programa Aguardiã, às 6 horas da tarde. Lembramos aos telespectadores e à candidata que dentro deste pote, este que eu tenho aqui, nós temos 12 temas previamente submetidos à aprovação dos candidatos. Serão sorteados 6 temas e cada candidato terá 3 minutos cronometrados na tela para apresentar propostas relativas ao assunto. No começo e no final da sabatina, serão concedidos 1 minuto para a apresentação e, posteriormente, considerações finais. Hoje, recebemos a candidata de Santo André, representante da chapa OAB com você, a doutora Rosane Andréa Tartucci. Boa noite, seja bem-vinda. E vamos lá, preparada para a sabatina? Preparadíssima. Então, tá bom. Então, como nós falamos aqui, de acordo com as regras da sabatina, a senhora terá 1 minuto, a partir do momento que eu falar, para fazer a sua apresentação. Perfeito? Então, Perfeito. Tempo valendo. Bom, boa noite, Gil, em primeiro lugar. Boa noite a todos os colegas que estão aqui nos ouvindo. Realmente é motivo de muita alegria e satisfação ter esse espaço democrático para que a advocacia andrense possa conhecer melhor os seus candidatos. Aproveito para agradecer também a minha saúde, que ontem me impossibilitou de comparecer a um dos debates e que, lamentavelmente, nossos adversários têm se utilizado de uma forma eleitoreira para desconstruir a minha imagem. Mas eu desejo saúde a todos os colegas, a todos vocês que estão nos ouvindo, que podem sempre contar comigo. Sou Andréa Tartucci, candidata à presidência da OAB de Santo André, advogada militante, atuante, que está nos fóruns, que faz audiência. Também sou educadora, psicopedagoga, atuo na área de educação também há mais de 30 anos com uma enorme bagagem. Sempre acadêmica, sempre também nos bancos acadêmicos, estudando, me aprimorando. Seu tempo terminou. Então vamos, conforme as regras, sortear o primeiro tema da sua sabatina. O tema escolhido para a primeira é Gestão Administrativa da OAB. Está aqui, a partir de agora, a senhora tem 3 minutos, doutora Valendo. Bom, vamos lá, gestão administrativa. Nesses últimos anos eu pude conhecer um pouco mais profundamente a OAB, considerando que ainda exerço o cargo de secretária-geral. Realmente é um grande desafio, um deles principalmente entender que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma entidade atípica, ela não é um escritório, ela não é uma empresa. Então elas têm as particularidades para que você possa efetivamente gerir toda a OAB. Hoje Santo André conta com uma casa maravilhosa, gigantesca, de uma arquitetura ímpar, todavia com espaços que não são tão bem utilizados. Esse também é um dos grandes desafios. Quando assumi a secretaria, nós tínhamos um déficit enorme em relação ao corpo de colaboradores. Então, nesse ponto, o que foi feito? Foi feito de forma constante e incisiva pedidos de contratação para que nós pudéssemos ampliar esse atendimento. Porque hoje a OAB conta não só com a casa, mas com vários espaços e vários departamentos, mas salas de apoio. E todas essas salas de apoio, há necessidade que tenha um funcionário efetivamente trabalhando a favor da advocacia. Nós precisamos melhorar, nós precisamos ampliar esses espaços, realocar e também uma das propostas que nós trazemos e que ela vem da época do Fábio Picarelli da gestão, é a ampliação da casa, desses espaços, para que possam ser melhores administrados. Então, hoje eu conto com recursos, hoje a casa conta com recursos que são insuficientes para que tenha o seu bom andamento. Então, a nossa ideia é trabalhar
o grupo de colaboradores, capacitando, treinando, inclusive com especialistas externos, trabalhar o gerenciamento interno, que é a divisão, melhor estruturação dos espaços e ampliação da casa, que hoje Santo André conta com quase 7.000 advogados inscritos, é uma das maiores subseções do estado de São Paulo e hoje a casa, que ela tem há mais de 20 anos, ela não comporta a estrutura que a advocacia necessita. Então, há necessidade efetivamente de encarar e enfrentar essas mudanças para ampliar esses espaços, melhor preparar esse corpo para serem absorvidos por essas mudanças, num espaço que seja efetivamente propício para o advogado trabalhar. Um deles, por exemplo, é o escritório modelo. Hoje a casa conta com apenas 2 espaços para o escritório modelo. Nossa ideia, então, para esse gerenciamento é construir, através dessas mudanças, maior espaço para que a advocacia possa contar com esse apoio dentro da sua casa. Perfeito. A senhora tem 7 segundos, mas vamos para o próximo tema. O segundo tema da noite, doutora Andréa Tartucci, Chapa 2, OAB com você. ESA, palestras e capacitação. Está aqui, então, o segundo tema na tela. Vamos lá. Tempo, doutora. A ESA é uma das minhas meninas dos olhos. Eu sou coordenadora atualmente da Escola Superior de Advocacia. A ESA ela conta com mais de 20, 30 anos de existência. Santo André houve uma interrupção. Fábio Picarelli resgatou isso em 2014 e 2015 a ESA tinha apenas um curso e um pequeno espaço. Quando assumi a ESA, em abril de 2016, contava com uma pequena sala totalmente sem infraestrutura e móveis emprestados. E foi onde foi o primeiro desafio e que eu encarei com amor e com paixão, com muita vontade. Hoje, o que é a ESA? De uma ESA inoperante, de apenas um curso em um ano, nós temos uma realização de quase 50 cursos oferecidos nos espaços que se transformaram em 2 salas equipadas e preparadas com mobiliário, pessoas altamente gabaritadas, professores, mestres e doutores que são contemplados tanto da região, da própria cidade da região e também do estado de São Paulo. Hoje nós temos uma ESA, então, com cursos de curta duração e eu tenho a honra de poder anunciar que em 2017 consegui trazer com essas realizações a primeira pós-graduação na história de 50 anos da subseção, já com a segunda em andamento e agora a terceira em fase de aprovação. Mas nós não queremos parar, nós queremos ampliar, construir mais salas, fiz um planejamento orçamentário para que isso pudesse efetivamente se concretizar e realizar na nossa gestão, com ampliação de salas de aula, melhor equipamentos e trazer para a advocacia andrense efetivamente o que ela precisa, aperfeiçoando, aprimorando a um custo-benefício imbatível. Mais EAD, o ensino à distância também, que ainda não é uma realidade, mas ela se tornará na nossa gestão, mais os aplicativos e as modernidades e as novas tecnologias que o advogado efetivamente precisa. Então, são capacitações, treinamentos, cursos de curta, cursos de extensão, pós-graduação e a novidade inédita. Inédita, Gil, que São Paulo Seccional agora está trazendo também na sua proposta, junto com o Marcos da Costa, e que nós vamos batalhar para trazer para Santo André. A primeira especialização, não, o primeiro mestrado para a nossa subseção. O primeiro mestrado pós-graduação estrito sensu que a OAB de Santo André nunca teve. Essa é uma das nossas propostas. Então, ampliação, modernização, mais cursos, oferecer o que nós temos melhor, são os cursos, mais pós-graduação, mais mestrado, mais EAD, mais aplicativo para facilitar a vida do advogado e da advogada na hora que quiser contratar e saber quais os cursos que estão à sua disposição. Tá certo, 10 segundos, alguma coisa? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, então. Doutora Andréa Tartucci, ela que representa a Chapa 2 OAB com você, candidata à presidência da OAB Santo André. O próximo tema, transparência financeira. Está aqui, então, o tema, transparência financeira. Doutora, 3 minutos, cronometrando. Perfeito. Essa também é uma das nossas propostas. A transparência financeira, a prestação de contas de forma clara, lúcida, para a advocacia andreense.
Isso não existe na gestão, nunca existiu. E nós vamos enfrentar essa proposta com muita clareza e objetividade. Hoje, a OAB, ela é para todos. Porém, nós não temos hoje acesso, em que pese eu ser secretária, acesso a toda essa transparência. E nós queremos levá-la à advocacia, mostrando quais os gastos efetivos, mostrando efetivamente o que nós precisamos e o que nós podemos fazer e como é aplicado a contribuição anual da advocacia na sua subseção. E para isso, há necessidade de que tenha o quê? Essa transparência, essa prestação de contas. Então, o advogado e a advogada ali precisa saber aonde a sua anuidade ela está sendo efetivamente investida. E essa transparência terá na nossa gestão, onde as contas serão mostradas, desde uma conta de luz, desde uma contratação, desde uma nova reforma, de uma ampliação. É uma proposta que trará clareza e ética para a nossa advocacia. Então, doutora, a gente tem 1 minuto e meio. Tem 1 minuto, né? Tem 1 minuto. Tem 1 minuto para nós estarmos falando. Sobre Porque o que acontece, Gil, é assim, é uma proposta bastante objetiva, né? Porque clareza e transparência, todos nós conhecemos quais são os conceitos. Então, hoje, a maior parte das subseções parece até às vezes que temem, né? Mostrar essa transparência. As subseções, elas não têm autonomia financeira, porém, alinhadas com a seccional, existe a possibilidade de todos os recursos serem investidos com as necessidades, jamais faltar. Então, hoje, Santo André teve muitas conquistas, e isso, inclusive, né, com o nosso presidente Marcos da Costa, que privilegiou Santo André com reformas, com ampliações, auditório, CAASP, enfim. Então, havendo um bom planejamento, havendo uma transparência, esse relacionamento, eu consigo mostrar para o advogado, né, comunicar ao advogado aonde a anuidade dele está efetivamente sendo utilizada. E o advogado necessita hoje, em épocas obscuras como nós temos passado, né, Gil, combate à corrupção, Lava Jato, tantas outras coisas, eu acho que é uma premissa de um dirigente da OAB ter essa transparência. Agora sim, 20 segundos, eu acho que a senhora já teve bastante tempo aí para falar. A segunda metade da nossa sabatina, a quarta pergunta, o tema é valorização dos honorários advocatícios. Tema na tela, valorização dos honorários advocatícios, tempo valendo. Valorização dos honorários advocatícios. Esse é um enfrentamento nacional. Hoje, a advocacia, todas, né, cada estado tem uma tabela de honorários. E os honorários nem sempre eles correspondem o que efetivamente é o trabalho do advogado. Então, nós temos que trabalhar a conscientização, a importância que a advocacia tem, é um resgate de dignidade, inclusive, de preparo, e esse preparo ele vem da faculdade, depois ele vem com a própria OAB, através de uma conscientização que vem desde a jovem advocacia. Quando eu falo jovem advocacia, eu gostaria de frisar que o jovem advogado, Gil, ele é considerado com 5 anos. Você pode ter um jovem advogado aos 20 e poucos anos, um jovem advogado aos 70 anos. Então, existe a necessidade de esse advogado ele estar preparado para saber como se portar, como cobrar os seus honorários e fazer com que seja valorizado todo aquele período que ele passou numa faculdade e continua se aprimorando, se especializando. Então, isso é feito como? É através de campanhas, principalmente, mas com campanhas constantes. Elas não podem ser interrompidas, para que o advogado saiba qual é o seu valor, quanto ele deve cobrar e que haja, efetivamente, porque existem comissões para isso, que estarão balizando esses valores e ajudando o advogado e também fiscalizando, na verdade. Até mesmo, né, então, quando se fala em honorários, nós falamos na sucumbência e nós queremos colocar também uma comissão para a valorização dos honorários, cobrança regular dos honorários e o recebimento da sucumbência. Porque, às vezes, nossas sucumbências, que também é direito da advocacia, elas são arbitradas em valores aviltantes. E contra isso, nós também não podemos nos calar. Nós também temos que nos defender. Nós também temos que defender a advocacia. Então, esse é o enfrentamento que nós, na nossa gestão, iremos assumir. Então, valorizar o advogado,
fazer a conscientização e a importância da cobrança de acordo minimamente com a tabela, em respeito ao que é todo o estudo, todo o preparo que ele teve durante todos esses anos, especialmente aquele advogado que iniciou agora, e também combater os honorários de sucumbências aviltantes. E isso nós faremos através de uma criação de comissão específica. Tá certo. Tem 20 segundos, eu alerto sempre sobre o tempo para que todos tenham o mesmo tempo justo. Se a senhora quiser fazer alguma complementação, 10 segundos. Só pontuar, valorizaremos o advogado, os honorários serão conscientizados da importância de se cobrar os honorários adequadamente, fortalecimento da advocacia jovem para que faça essa cobrança e criação de uma comissão específica. Então vamos lá para o quinto tema sorteado na sabatina de hoje. É o seguinte, seccional. Portanto, a senhora terá a partir de daqui a pouquinho 3 minutos. Agora sim, a senhora já tomou sua água, 3 minutos na tela para falar sobre seccional. Bom, seccional. Advogados, né, advogados que estejam aqui nos vendo, então hoje nós somos subseção. Então eu faço até às vezes uma analogia, né, município, estado, a seccional. A seccional é de extrema importância para a subseção e esse alinhamento com a seccional vai possibilitar efetivamente que as nossas propostas elas sejam encaminhadas e elas sejam acolhidas. Eu sou testemunha que nessa última gestão nós tivemos Marcos da Costa como nosso presidente da seccional, candidato à reeleição e do qual privilegiou Santo André. E esse diálogo com a seccional, que ele é realizado através, principalmente, dos conselheiros, que aí a Ângela Gaia, Rosa Ramos e Márcio Camaruzano, os 3 grandes juristas de representatividade aqui na cidade, nós podemos nos tranquilizar que nós teremos as nossas demandas, as demandas da advocacia, a advocacia da 38ª subseção, mas também a advocacia como um todo que somos. Serão levadas, serão encaminhadas e nós estaremos diuturnamente trabalhando para que as nossas conquistas elas sejam encaminhadas e elas sejam acolhidas. Nós temos que batalhar e lutar sem cessar. A luta com a advocacia, pelas melhores, pelas conquistas, elas não têm fim, elas são constantes, elas podem se alterar, elas podem se mutar, mas elas sempre existirão. E esse diálogo com o presidente da subseção, junto com seus conselheiros, será de extrema importância. Então, em São Paulo, somos chapa 12 pelo direito de sermos mais com Marcos da Costa. Obrigada. A senhora tem 1 minuto ainda. Quer passar para a próxima ou vamos quer aproveitar? Passar para a próxima. Quer passar para a próxima. Vamos lá. Então vamos ao 6º e último tema. Doutora Andréa Tartucci, ela representa a chapa 2, OAB com você. O último tema é representatividade da entidade e sociedade andreense. O tema vai ser exposto na tela, está aqui, ó, representatividade e da entidade e sociedade andreense. Na tela, 3 minutos, doutora Andréa. Esse é um tema bastante importante, Gil. Representatividade não só da nossa 38ª subseção, a Casa da Cidadania Andreense, mas também da sociedade. Por que eu digo isso? Lamentavelmente, nossa subseção perdeu um certo protagonismo. A OAB de Santo André, ela precisa ser destemida, ela precisa ser independente, ela precisa ser independente e transitar entre todos os poderes de forma autônoma, de forma apartidária, mas ela precisa transitar entre esses 3 poderes. Para quê? Para que essa nossa representatividade para a classe, para a sociedade civil, aonde a nossa entidade reza no nosso artigo 44, na lei, no Estatuto da Advocacia, possibilita, não só possibilita, contempla e nos exige esse posicionamento frente à sociedade civil. Então, para isso, nós temos várias propostas, na verdade, e uma delas é uma proposta, assim, é uma das meninas dos olhos, né? Que é a Frente 44, que é o Observatório da Democracia, que é justamente para que nós possamos dialogar com toda a sociedade civil, as sociedades de representatividade, as entidades que são formadas de vários segmentos, sejam movimentos
sejam associações, não importa, o diálogo tem que ser com todos, inclusive com os 3 poderes. Essa Frente 44, ela vai, baseada no artigo 44 do nosso Estatuto, possibilitar que a atuação da OAB, junto com as comissões, com as cadeiras que a OAB hoje tem e que pleiteará junto aos conselhos municipais, possam efetivamente levar, articular, conversar com a sociedade, com o advogado, buscando, vendo as necessidades que a sociedade andreense, ela necessita, dialogar com os conselhos municipais para o quê? Para a criação e projetos de leis. Para que nós possamos criar projetos de leis que favoreçam a criação de políticas públicas em benefício da sociedade. Esse é o maior papel, um dos maiores papéis institucionais da advocacia, porque nós temos um juramento, e esse nosso juramento, ele diz que nós devemos defender as leis, defender a Constituição Federal, defender o Estado Democrático de Direito e até a própria democracia. Então, isso é efetivamente aquele juramento que nós fazemos ao receber a nossa nossa carteira de habilitação de advogado, é o que nós fazemos nosso juramento. Então, nós somos defensores da lei, a única profissão que está no artigo 133 da Constituição Federal. Então, sem advogado não se faz justiça e sem a OAB não tem justiça também. Muito bem. Agora, conforme combinamos, a partir desse instante, a senhora terá 1 minuto, cronometrado, da mesma forma, para fazer as suas considerações finais. Doutora Andréa Tartucci, que representa a Chapa 2, OAB, com você. 1 minuto. Meus amigos, minhas amigas, eu costumo chamar assim os colegas advogados e advogadas. Alguns já me conhecem, outros estão me vendo pela primeira vez e outros ainda me conhecerão. Dia 29 nós temos um encontro. É o encontro da democracia, aonde você poderá exercer o seu direito a voto e escolher o seu candidato, a sua candidata, pautado em propostas. Nós estamos realizando uma campanha de propostas. Propostas essas factíveis, propostas essas dignas, que vão de encontro às necessidades da advocacia andreense, de encontro à escuta que nós exercemos durante todos esses últimos anos, da sua dor, da minha dor. Nós ouvimos várias pessoas, vários segmentos, e nós queremos acolher você. Teremos você junto conosco, construindo essa OAB lado a lado, compartilhando as ideias, juntando as diferenças e construindo uma OAB com você. Tenho junto muito comigo... Bem. Tempo esgotado. Muito obrigado, Eu doutora. que agradeço, Gil. Sucesso nessa sua campanha, tá certo? Muito obrigada.